Vamos mais uma pergunta, para a gente fechar. 529. Que se deve pensar das balas encantadas, a que se refere a algumas lendas e que atinge fatalmente o alvo. Por imaginação, o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. E a 599A, né? Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida pode ser contrariado por espíritos que têm o desejo contrário. Vamos ver a primeira, depois a gente passa a semana, depois a gente pega o fio da meada. Que se deve entender por balas encantadas, de Djalma? Aqui está dizendo balas encantadas, né? É. O que se deve pensar das balas encantadas, ele vai dizer, é da imaginação, isso é uma lenda, isso é um folclore, foi uma invenção humana. Isso não existe. Né? Tudo que acontece no universo está subordinado a leis, leis eternas, leis imutáveis, né? Leis que não mudam. Né? Mas o homem está sempre criando, inventando as coisas, e eu entendi assim. Djalma, Mirim quer acrescentar alguma coisa? Essa criatividade do ser humano, de atribuir às coisas certos fenômenos, certas coisas que não acontecem, é pura imaginação. E aí muitos vão acreditando e a coisa vai pegando. Um exemplo disso, por exemplo, a coruja passa aqui por cima do telhado, né, voando, aí canta o canto dela, aí diz que ela está cortando a mortalha, né, Djalma? E o cabo da casa vai morrer. Meu amigo, isso é uma coruja encantada, né? Que ela vai. Porque ela não diz, tu vai morrer hoje, né? Na Semana Santa do interior onde eu fui criado, tinha um negócio que, não sei se vocês sabem disso, eles cerravam os velhos, eles vinham à noite, aquelas pessoas escondidas, e na porta de uma pessoa idosa eles cerravam, faziam aquele negócio. Aquilo era um mau agouro, dizendo que aquele cidadão ia morrer naquele ano. Foi naquele ano. E tinha um conhecido nosso, que ele era meio rabugento, meteu bala para cima, já o nego mancando no outro dia, deu um tiro para lá. Né? Isso são criações, né? Lendas folclóricas. Exatamente. Temos uma nova internauta aí, Vanil Hernandes, muito internauta, ou internauta, o nome é meio, não dá para distinguir. Muito obrigado pela audiência e por prestigiar o nosso programa. Espero que gostem Muito obrigado. da nossa ação. Bom, gente, vamos encerrar, né, o nosso estudo por hoje. Vamos pedir ao nosso irmão Ivan aí que faça o fechamento. Ivani Hernandes. Boa noite, irmão, mais uma vez. Ivani, deve ser um senhor. Vamos encerrar esse segundo bloco para a gente partir para o terceiro. Pois é, gente. Boa noite para todos mais uma vez, né? Hoje nós teríamos um colega nosso de João Pessoa, André, lembra dele, Mirim? Lembro. Gente boa. Mas, infelizmente, agora já... É uma pena. Minutos, fica para a próxima. Fica para a próxima. Pouco minuto antes, ele pediu desculpa, chegou familiares nesse sepélio de São João, é muita gente, na casa da gente, e ele disse, olha, meu filho mora longe, eu tenho a oportunidade, quase eu não vejo ele durante o ano, tu me desculpa aí, tá? Não, esquenta a cabeça não, dá tudo certo. A gente roda lá, a gente tenta lhe substituir. Mas é isso, né? Então, como tem que ter uma pessoa responsável, eu fiquei responsável pelo espaço aberto de hoje, né? E falar sobre lei. E eu vou começar a falar, eu vou falar sobre uma lei que está muito presente na nossa vida. E eu sempre gosto de falar nela, porque muito embora a gente não perceba as nuances da ação divina na nossa vida, e é bom falar que é para a gente entender, compreender, né? Que é justamente a lei de afinidades. Olha que nome interessante, lei de afinidades. Primeiro vem logo a tradução. O que é afinidades? Quer dizer que semelhante atrai semelhante. Então, veja bem, no campo material, na vida material que a gente vive, se você vai a um bar, você chega no bar, você só vai encontrar pessoas que gostam de bebidas. Não é verdade, Mirim?
Djalma, não é verdade? Você vai, por exemplo, num prostíbulo, você só vai lá, vai encontrar pessoas que gostam de prostituição. Numa boca de fumo, mesma forma. No local que se joga baralho ou outros jogos, pessoas que gostam de jogos. Então, a sociedade sempre está sendo atraída, né, pelas afinidades. Isso no campo material, né? E no plano espiritual, isso é muito, mas muito profundo, né? Porque ele vai nos envolver de tal forma que muitas vezes a gente fica sem entender direito como é essa ação. Por exemplo, né, nós estamos na instituição espírita e lá a gente faz atendimentos fraternos, muitos, Mirim faz, Djalma faz atendimento fraterno. E, às vezes, a pessoa chega conversando com a gente e diz: tem um espírito que está me obsediando. Tem um obsessor que está me perseguindo, está atrapalhando a minha vida, está atrasando a minha vida. E, na realidade, essa lei de afinidade também funciona, né, para o mundo espiritual. Semelhante atrai semelhante. Grande parte das obsessões, grande parte das perseguições espirituais, das situações pelo qual nós passamos, de determinadas doenças que a gente tem, é porque a gente atrai para junto de nós entidades que têm a mesma similitude de pensamentos, de atitudes, de ações. Eles são atraídos para junto da gente pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Então, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, nós atraímos o espírito, como a gente já viu. E esses espíritos, eles desencarnaram, cada um de uma forma diferenciada. Um, vamos dizer assim, desencarnou por um problema cardíaco. Outro desencadeou por um problema renal. Outro desencadeou por um problema pulmonar. Mas os pensamentos deles comungam com os nossos pensamentos e a gente os atrai. Tem uma seita chamada Sei Shonoe japonesa, que ela diz assim: quando o espírito imundo, imundo não no sentido pejorativo, no sentido de doente, perturbado, né? Então, quando um espírito se imanta de uma pessoa, se aproxima de uma pessoa, tem afinidade com a pessoa fica com a doença, com a característica da doença do espírito. E isso é fácil a gente comprovar, porque nós estamos cansados de conhecer, de saber de pessoas que sentem, por exemplo, problema de coração, falta de ar, aperto no peito, cansaço, e vai para o médico. Faz um eletro, faz esteira, faz todo tipo de exame correspondente para saber se a pessoa tem problema cardíaco. E, no final, o médico diz: rapaz, é o seguinte, eu já fiz todos os exames, mas tu não tem nada. E a pessoa, às vezes, repete com outro médico, chega para um dia, procura um rezador, aquele rezador de Djalma deve conhecer muito, que tem, tu também, Mirim, que tem um galinho de mato que reza as pessoas. Tu conhece algum fato, Mirim, de Djalma? Reza, Conheço números. a pessoa... Pronto. Então, reza e a pessoa, o espírito se afasta, né? É conseguir a doutrinação e a pessoa fica tranquilo, né? Como magnetizador, como passista espiritual, eu, particularmente, já tive casos da pessoa chegar: estou morrendo de dor de cabeça. E eu simplesmente colocar a mão sobre a cabeça da pessoa, sentir a presença dos espíritos e mentalmente fazer aquele esclarecimento que nós sempre fazemos de Djalma e Mirim. Conversar: meu irmão, pá, vamos deixar em paz e tal. E a gente sente que a entidade se afasta e a pessoa que estava com a dor de cabeça arregala os olhos, olha para mim roxo e diz: o que é que o senhor fez comigo? E por quê? Porque eu não estou sentindo mais dor de cabeça nenhuma. Então, fica aí provado e patenteado que ela estava com a doença porque o espírito estava próximo dela. Então, muito cuidado a gente, né, nesse sentido, né, lei das afinidades, semelhante atrai semelhante. Dentro desse processo de lei de afinidade, se a gente começar a observar bem as pessoas,
Às vezes a pessoa está conversando, aí traça o perfil de uma pessoa, diz o perfil de uma pessoa, e a pessoa às vezes chega a dizer assim: puxa, esse camarada é adivinhão, esse camarada sabe da minha vida, esse camarada tem algum espírito conversando com ele, está dizendo as coisas da minha vida. Mas não, pelo seu diálogo, pelos seus acontecimentos de vida, as situações que ele e o que a pessoa representa, a pessoa traça o perfil da pessoa. Por exemplo, comercialmente, né? Eu conheci pessoas, eu fui comerciante, conheci vários tipos de pessoas. E tinha uma determinada pessoa que chegava para mim e dizia: meu amigo, eu não tenho sorte. Ele comercializava um comércio de capa de moto, algumas bugigangas, né? Decalque de moto, algumas coisas. Eu não tenho sorte. As pessoas me enrolam, as pessoas dão cheque sem fundo a mim. Eu fico para lá e para cá, levando um cansaço danado. E eu, a priori, conversando com ele, dizia: tenha paciência, rapaz, tenha paciência que tudo se resolve. As coisas são assim mesmo. E depois, com o tempo, quando eu passei a conviver mais com ele e observar a vida dele, ele era tal e qual Djalma, o que ele dizia que o povo fazia com ele. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. É onde entra, Djalma, aquele que a gente falava aí antes da reunião, quando você terminou a sua exposição, falando do amor. Por isso que Jesus nos incentivou a vigiar e orar.